está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. E você é o nosso convidado especial para ficar conosco e compartilhar mais uma vez da Palavra de Deus. Como você sabe, estamos iniciando o nosso quarto trimestre de 2022 e hoje estaremos abordando nossa segunda lição, a qual tem por título Vem o Fim, e está datado do dia 9 de outubro de 2022, próximo domingo. Então, sem mais delonga, eu te convido para abordarmos juntos esse tema maravilhoso da parte de Deus. Vem comigo! Meus amados irmãos, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática a início. O nosso texto áureo está lá em Ezequiel, capítulo de número 7 e o versículo de número 2. E o texto da palavra de Deus nos diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nossa verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Com isso, eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Ezequiel, capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Acompanhe comigo. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberei que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Essa é a nossa leitura bíblica em classe de hoje. E a nossa palavra-chave em destaque é a palavra fim. E eu trarei um significado acerca dessa palavra fim. O que significa fim? Acompanhe comigo. Para os dicionaristas, a palavra fim significa circunstância que termina outra, extremidade no tempo e no espaço. Aí eles explicam fim do ano, interrupção de, cessão ou fim de uma luta, perda da existência, morte, desaparecimento, sentir chegar ao fim. Essas são algumas das significações que nós podemos trazer sobre a palavra fim. Ao longo desta lição, desenvolveremos melhor este significado. Dito isto, eu quero ler com você e para você o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico tem por título Sobre a Profecia. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, o primeiro, introdução, segundo, extensão e terceiro, quando. Vamos lá. Primeiro, introdução, segundo, extensão e terceiro, quando. Pois bem,
Nesta lição específica, nós estaremos analisando a profecia do capítulo 7, como você leu aqui comigo na leitura bíblica em classe. E a priori eu quero trazer uma coisa para você. Nós sempre ouvimos falar que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso, que o seu amor não tem fim. Tudo isso é verdade. Mas uma coisa a humanidade se esquece, ou pelo menos se faz de esquecido. É que o Deus que é amor também é justiça. E ele zela, ele preza por sua justiça. Neste capítulo 7 e nesta lição, onde tem por título Vem o Fim, nós iremos abordar acerca da justiça de Deus. E se pudéssemos destacar algumas palavras aqui, nós destacaríamos fim, justiça, abominação, corrupção, apostasia. Tudo isso se enquadra com o povo a qual foi direcionada esta mensagem, essa profecia. Como eu falei para você na lição anterior, o povo de Deus tinha se desviado do caminho, estava andando em caminhos errantes, servindo a outros deuses, não estava escutando a palavra do Senhor e nem tampouco dando ouvido. Deus levantou vários profetas para anunciar acerca da destruição, mas o povo não levava em conta. Pelo contrário, pegava esse profeta, jogava no calabouço, açoitava, colocava eles para fora da cidade, mas não queria ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus convidava eles para o arrependimento, convidava eles para uma mudança de vida. E isso não era algo palpitável, maravilhoso para os olhos dele. A corrupção, a lascívia, a prostituição, o roubo era bem mais visível e bem mais palpável aos olhos dele. Isso parece muito pertinente com a geração a qual nós estamos vivendo, que há servos de Deus e servas de Deus compromissadas com essa palavra, anunciando, porém muitos não têm dado ouvido, assim como foi nos dias de Ezequiel. Mas assim como Ezequiel pregou, anunciou, informou o que Deus trouxe para ele acerca da destruição daquele povo, não será diferente em nossa geração. Deus nos usa como porta-voz, anunciando para que o povo possa se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. No entanto, aquele que não se arrepender, não pedir perdão a Deus e não se entregar a esse Senhor de corpo e alma, logo sofrerá os danos dessa destruição futura que virá sobre todo aquele que não se arrepender. Com isso, eu quero que você entenda esta mensagem. O profeta Ezequiel aqui, ele vai usar uma frase ou duas frases para corroborar e para afirmar a sua mensagem, para mostrar para aquele povo que não era algo que veio apenas do seu coração, da sua mente, algo que ele formulou, mas sim era uma mensagem divina, algo que Deus trouxe para aquele povo, eles querendo ouvir ou não, aceitando ou não. E a primeira parte dessa introdução, eu destaco duas frases para você. Veio a palavra do Senhor a mim, mostrando que é uma conexão direta de Deus, do trono da graça para ele. E a segunda frase que eu destaco para você é: assim diz o Senhor Jeová. Ou seja, não é a palavra do profeta. O profeta é apenas um porta-voz do céu naquele momento para anunciar para aquele povo acerca da justiça e do juízo vindouro que estava para vir. Ora, mas como eu falei e falo novamente, o povo não deu ouvido. Mesmo sendo Deus essa fonte da profecia, eles não quiseram ouvir. E mesmo Deus hoje falando através da sua palavra poderosamente, muitos não têm dado ouvido nem crédito a essa palavra. Parece que estamos vivendo em uma geração parecida com a de Ezequiel, que quer ouvir aquilo que é bom para o seu ouvido, que massageie o seu ego e não que lhe fira, que lhe constranja, que lhe chame ao arrependimento, que lhe magoe, mas que lhe leve para o caminho da verdade. Parece ser a mesma coisa. Analise comigo se isso não está acontecendo ao seu redor,
na sua cidade e nação a qual você está vivendo. O segundo ponto que o autor da revista analisa é a extensão. A expressão aqui hebraica Adamis Israel significa terra de Israel. Mas eu quero que você entenda que essa mensagem não é apenas para o povo de Israel, porque o texto a qual eu e você leu na leitura bíblica em classe deixa claro que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, é um castigo sobre Israel, mas é um castigo também para todas as nações, porque estão distante dos caminhos do Senhor. Então, o castigo é para você que diz servir ao Senhor, andar nos seus caminhos e adorar Ele na beleza da sua santidade, porém não o serve como é o povo de Israel. Mas também o castigo é para aquele que não quer dar ouvido, nem tampouco acreditar no Filho de Deus. Essa mensagem desta lição de número 2 é uma mensagem muito atual. Pode não ser uma mensagem que você queira ouvir nesse momento. Pode não ser a mais linda ao seu ouvido, mas é a que você necessita nesse momento. E Deus está falando poderosamente através da sua palavra nesse momento para mim e para você. E esta palavra nos convida a uma coisa, a refletirmos acerca da nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos preparados? Será que quando estivermos diante deles, seremos aprovados pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso viver, pelo nosso proceder? O povo de Israel não estava preocupado, mas se você é um servo de Deus temente, tenho certeza que você está preocupado com isso. O último ponto desse nosso primeiro tópico é quando. E quando é? Aí o texto diz, é agora. Esse agora no grego é atá, que tem um significado que traz uma ressalva de iminência do fim. O fim está próximo, é algo depressa. E faz tempo que a igreja do Senhor vem anunciando que o fim está próximo, mas ninguém está dando crédito. Ezequiel estava anunciando que o fim de Jerusalém estava perto. Ele estava anunciando que o templo seria destruído, mas ninguém estava dando crédito. Me diga uma coisa, você, meu amado. Quantas vezes você já não anunciou e as pessoas olharam para vocês assim, já faz mais de 2000 anos que vocês falam sobre isso e nada acontece? Mas de uma coisa é certa, aquele que prometeu que voltaria, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que prometeu que voltaria para levar a sua igreja e julgar esse mundo cruel, ele é verdadeiro na sua palavra. E eu creio que ele voltará sim. É por isso que eu prego esta mensagem. E quando é que ele voltará, Tony? Eu acredito no agora. No instante, nesse momento, depressa. É por isso que eu devo me preparar, não amanhã, não daqui a uma hora, mas agora, nesse momento, porque eu não sei quando ele virá. Dito isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Sobre o Fim. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, sentido. Segundo, expressões repetidas sobre o fim. E terceiro, a repetição da sentença. Você viu que na nossa palavra-chave, a palavra fim, de acordo com os dicionaristas brasileiros, tem aquele significado que eu trouxe para você. No entanto, eu quero trazer para você o sentido de fim no hebraico, porque vale ressaltar que aqui nós estamos analisando, e eu falei para você que o autor da revista, como é versado nas línguas hebraicas, ele sempre trará um significado desta palavra, ou seja, uma exegese mais aprofundada acerca do sentido de uma determinada palavra. E neste caso, ele vai apresentar para nós a palavra fim. E nesse contexto a qual nós estamos estudando, a palavra fim tem um significado de destruição, ruína, morte, condenação. Veja que interessante. Julgamento, morte, condenação, destruição. Esse é o significado, o sentido da palavra fim nesse contexto a qual nós estamos estudando. Quando nós olhamos para as expressões repetidas sobre o fim, principalmente nesse capítulo 7 a qual nós lemos, o autor aqui quer deixar bem claro, quer que o ouvinte memorize
aquele que está recebendo a mensagem não tem a desculpa de dizer que não foi alertado. É por isso que na construção textual desta profecia, você virá por várias e várias vezes o autor chamando a atenção, querendo causar um pânico para aquele que está recebendo a mensagem, pois você precisa entender que a função de Ezequiel, Deus chamou ele para ser um atalaia. Atalaia é aquele que comunica acerca de algo. Então ele está comunicando. E para que essa comunicação seja uma comunicação perfeita e audível, para que todos entendam e memorize, ele então usa de várias repetições, como o fim está próximo, o fim vem, vem o fim, é chegado o momento, é chegada a hora. Você pode ver que ele usa várias palavras em construção ali daquele contexto do fim, para que o povo memorize bem acerca disto. Depois você analise com mais cuidado e com tempo em casa o capítulo 7 e você vai ver, vem o fim vem, agora vem o fim vem. São expressões repetidas. Ele não colocou ali de forma errada, mas ele colocou de forma ali certeira e correta, de acordo com o que ele queria passar para aquele povo. Dito isto, você pode perceber que a repetição da centena também. Ou seja, eu estou anunciando o que vai acontecer e o que vocês vão passar se vocês desobedecerem. Para você ter ideia, o versículo 4 e 9 estão repetidos. Volte novamente no capítulo 7 e leia o versículo 4 e o versículo 9. São as mesmas coisas, repetida. O autor está repetindo para mostrar para aquele povo. Eu vou ler para você. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. O verso 9 diz: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Veja, duas vezes repetindo, ressaltando para aquele povo acerca do castigo, mas eles estão com os ouvidos tampados para ouvir as verdades de Deus para ele. Que coisa interessante. Aqui nos traz uma reflexão maravilhosa. Ninguém chegará naquele dia e dirá ao Senhor: eu não ouvi a tua palavra, eu não entendi, ninguém me falou, porque o Senhor tem avisado, não através de um profeta, mas de vários profetas, vários porta-voz dele aqui na terra, ele tem usado para falar: eu estou vindo, eu estou à porta, eu venho buscar a minha igreja, se arrependa, o fim está próximo, mas ninguém tem dado ouvido à palavra desse grande Salvador. Dito isto, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título Sobre o Inimigo. E o primeiro tópico é: já floresceu a vara. Segundo tópico: reverdeceu a soberba. E o terceiro: a Babilônia. Pois bem, desse último tópico nós iremos identificar quem é o inimigo que causará essa destruição que o profeta Ezequiel tanto anuncia e tanto repete. E aqui Deus vai identificar, usando o profeta através de uma analogia botânica. Ele diz: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. E quem é essa vara, Otoniel? Essa vara aqui é o Nabucodonosor, rei da Babilônia, que Deus está levantando para castigar o povo de Deus. Depois, você leia o livro do profeta Abacuque. Ele é muito pequeno, 3 capítulos. Então você lerá numa sentada. Lá o profeta Abacuque vai questionar a Deus acerca da prostituição, da corrupção, da sentença injusta que nunca sai. E Deus responde, mostrando para ele quem vai castigar o seu povo. E quando Deus anuncia a ele, ele fica apavorado. Como assim? Uma nação perversa, Deus irá levantar para castigar. Mas o mesmo Deus que avisa Abacuque
que vai levantar uma nação perversa para castigar o seu povo, é o Deus também que vai abater essa nação. Então, faz muito bem você ler Abacuque para fazer um nexo com esse que nós estamos lendo aqui. E Deus vai usar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como essa vara, ou nós podemos usar uma palavra aqui, azorrague. Azorrague era um chicote romano que tinha várias tiras de couro. E nessa ponta de cada tira tinha ou um pedaço de osso ou um pedaço de ferro, ou os dois. Que quando chicoteavam o indivíduo, arrancava pedaço do couro. Segundo os historiadores, foi esse chicote que foi usado para dar as chicotadas no nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas que sofria esse tipo de castigo não sobreviviam e morria naquele local mesmo. Pois bem, aqui esse azorrague, esse chicote que Deus está levantando para castigar o seu povo, é justamente a Babilônia comandada por Nabucodonosor. Mas o segundo subtópico, que diz reverdeceu a soberba, foi justamente o excesso que essa Babilônia cometeu. Deus usou ela para fazer aquilo contra o seu povo, mas eles excederam daquilo que Deus permitiu que eles fizessem. Ou seja, eles foram para além daquilo que eles receberam as ordens. E Deus então castigou esta nação por causa da sua ruindade. O autor da revista diz: Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. E aí ele diz: Deus julga os poderosos, que abusa da autoridade e comete atrocidades. E é nessa verdade que eu acredito. Assim como Deus castigou a Babilônia e Nabucodonosor, Deus castigará todos quanto também fizerem uso do seu poder para cometer atrocidade contra o povo. Com isso, aqui nós destacamos o nosso terceiro subtópico, que é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma palavra da Acádia, antiga língua da Mesopotâmia. E o nome Nabucodonosor significa Nabu protegeu minha herança. O nosso quarto tópico também fala da Babilônia. E a Babilônia é uma palavra também da Acádia, dessa antiga língua da Mesopotâmia. E que no hebraico vai ser traduzido como Babel. E essa palavra tem um significado de portão de Deus. Uma coisa que você precisa entender aqui, e também um contexto histórico, é que o pai de Nabucodonosor é Nabopolassar. E ele governou a Babilônia por cerca de 21 anos. Já o seu filho demorou mais um tempo. 43 anos foi o tempo de reinado de Nabucodonosor. Então, esse último tópico foi para justamente identificar quem era essa nação, esse povo que ia castigar. Vale ressaltar que Babilônia e caldeus são os mesmos, para você não confundir, ok? Para você ter uma ideia, caldeus aí vem do grego kadu, o kasdu, que tem aí o significado de conquistadores, ok? Mas para finalizar, trazendo um resumo para você, como nós podemos definir esse capítulo de número 7 da lição a qual nós lemos nesse momento? E eu quero definir para você com 6 tópicos. O primeiro tópico que você precisa entender desse capítulo 7, dessa lição a qual nós lemos hoje aqui, é que será uma destruição completa. Do versículo 1 ao versículo 6. Segundo, uma destruição iminente. Versículo 7 a versículo de número 10. Será uma destruição inevitável, do capítulo 10, do versículo 10, ao versículo de número 15. Não haverá obstáculo, entenda isso, para essa destruição, do verso 16 ao verso 19. E por fim, o templo não será poupado. Isso é o quinto, do versículo 20 ao 22. E por último, agora finalizando, uma destruição universal, ou seja, não apenas em Israel, mas uma destruição universal, do versículo 23 ao versículo de número 27. Com esses 6 pontos apresentados para você, eu finalizo essa lição ressaltando mais uma vez para você: Deus é amor,
mas ele também é justiça. E ele preza por sua justiça. E já diz a sua palavra que Deus castiga aquele quem ama. Então, se você está andando em caminhos errados, se você se desviou do Senhor, esse é o momento de voltar para Ele, de se entregar a Ele, e então viver esse amor maravilhoso e não ficar aguardando a justiça dele chegar sobre você e então você pagar muito caro, como assim pagou o povo de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e eu te aguardo na nossa próxima lição, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.